Está no ar o podcast Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Viagens e Companhia Play, a plataforma de treinamento e capacitação do agente de viagens que busca sucesso. E hoje nós temos na pauta um destino que amamos, é muito mais do que negócio. Mas antes disso, quero apresentar quem divide a mesa conosco hoje. Caroline Dias, nossa coordenadora de marketing. Seja bem-vinda, Carol, a mais um episódio. Muito obrigada, Thiago. O episódio de hoje é realmente muito especial. Eu arrisco dizer que será um dos melhores que tivemos até agora. E a disputa vai ser quem fala mais, porque é um destino realmente que a gente ama muito. Verdade, é muito mais do que um negócio, é uma paixão que a gente tem pela África, né? Com certeza. E o nosso especialista do dia é nosso gerente de relacionamento com a gente, Diego Carosini. Seja bem-vindo, que inclusive acabou de retornar da sua 10ª tralalá viagem da África do Sul. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, Diego. Muito bom dia, pessoal. Thiago, Carol, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui gravando com vocês o Viagens e Companhia Play, hoje para falar de África do Sul, né? Um destino que não só eu, tenho certeza que toda Viagens e Companhia carrega esse país no coração. É um destino que há muitos e muitos anos, né? Eu, de Viagens e Companhia, tenho 17 anos e foi quando eu conheci a África do Sul pela primeira vez. E de lá para cá foram 11 vezes que eu estive pessoalmente naquele país. Então não é demais a gente brincar aqui que se somar todas as vezes que nós já estivemos na África do Sul, deve bater umas 30 e tantas, 40 vezes, mais ou menos isso? Sem dúvidas. Eu acho que se entrar na Viagens e Companhia e pegar o pessoal do nosso escritório, vai para mais de 50, com certeza. Tenho certeza absoluta. Passamos de 50 facilmente, com certa flexibilidade. A África está no nosso DNA, né, Diego? Quantos anos trabalhando esse destino, né? Trazendo conhecimento, fazendo palestras. Voltamos agora, temos a grata surpresa, né, de saber que a South African Airways está voltando ao Brasil. A Latam já iniciou com belíssima operação, seus voos, né? Então, realmente vai ser um dia muito importante hoje para Viagens e Companhia e, com certeza, para os nossos amigos agentes. Com certeza. Bom, a gente vai começar do zero, como a gente fazia lá atrás, né? Ensinar o nosso agente a vender, a ter conhecimento adequado para realmente ser um agente de viagens de alta performance na África do Sul. E vamos começar a destrinchar, Diego, que a África do Sul é um país que, até 2019, carregava em torno de 70 a 80 mil brasileiros por ano, um mercado gigante, onde mais da metade disso era lazer. Quer dizer, não é uma rota corporativa. Uhum. Então, hoje nós temos duas companhias, nós temos como aumentar isso de forma grandemente. Agora, fala pra gente, para quem é a África do Sul? Nesse universo de 70, 80, 90, quiçá, mil brasileiros, para quem que a gente oferece, para quem que a gente vende a África do Sul? Olha, parece papo de vendedor, mas a África do Sul é para todos. A África do Sul é um destino que abraça o ser humano. Então, a gente pode mandar lá um casal em lua de mel, a gente pode mandar um grupo de amigos, a gente pode mandar uma família com criança pequena, a gente pode fazer uma viagem a lazer entre 2, 3 amigos. Então, a África do Sul ela vai abraçar a todos. Agora, o que eu costumo dividir com os nossos amigos agentes de viagens? A África do Sul requer a maneira correta de ser feita. Uhum. Não basta a gente pegar o destino e falar, eu posso mandar todo mundo, então eu vou mandar de qualquer jeito. Não. Esse é o maior engano que alguém pode cometer. Tudo na África do Sul tem a maneira certa de acontecer. Ou seja, o valor da venda consultiva para esse destino ela é ainda maior. Ainda maior, é muito mais elevado a forma da gente poder conduzir a pessoa aos lugares corretos, porque eu consigo garantir 100% de sucesso numa venda de África do Sul, contando que a pessoa nos dê a oportunidade de conhecer o perfil do viajante para a gente indicar os produtos corretos. Como a gente sempre fala, né, Thiago, a importância de dividir conosco insumos, né, para que a gente possa também orientá-los da melhor forma. Na nossa indústria, na nossa carreira, a gente aprendeu que a informação é o ativo mais precioso. Então, a gente sempre
convida os nossos amigos agentes a escutar, conhecer o cliente e nos granular essa informação para que a gente possa coordenar produtos que façam match entre o interesse, entre aos anseios, né? Ou talvez que supere até os anseios desse viajante, né? Com certeza. Diego, a gente está muito feliz porque foram aí 3, quase 4 anos, né, sem a operação aérea entre Brasil e África do Sul. A gente sempre quer lembrar os nossos amigos agentes, nós nunca paramos de vender, ou de promover, ou de incentivar a visita no destino. Usamos muito as companhias que fazem conexões, principalmente nos Emirados, né, no Oriente Médio, só que agora a realidade mudou, e mudou para melhor. Hoje nós temos 2 linhas aéreas ligando o Brasil à África do Sul. Voos direto, muito mais rápidos. Inclusive, tivemos agora a oportunidade de levar o nosso primeiro grupo já no voo inaugural da Latam. Temos Que outros honra. projetos com a South African Airways. Quero aqui, ó, Cadu, nosso amigo, com certeza está nos escutando. Cadu, essa é para você, cara. Muito obrigado por ter continuado acreditando no Brasil, por ter incentivado a volta da companhia aérea. Isso é de uma grandeza extraordinária. E conte conosco para fazer dessa rota um verdadeiro sucesso. E nossos amigos agentes também, né? Com certeza. Caduzeira tem que ser lembrado sempre. Sempre Com e certeza. com um bônus, né? Agora a South African Airways contempla a rota São Paulo-Joanesburgo e também eles têm o São Paulo-Cape Town. Isso é maravilhoso. Né? E vice-versa. Isso era um sonho. Quantos anos a gente pedia, né? Para que pudesse ter uma rota para Cape Town. E agora a gente tem essa A realidade. importância de sonhar, Thiago. A gente precisa realmente acreditar e confiar que uma hora vai dar certo. Sempre, sempre. Muito bem. Então a gente tem hoje 2 companhias aéreas, a Latam e a South African Airways, voando direto e com a vantagem da SAA ligar não apenas Joburg, mas também ter voos direto entre Guarulhos até Cape. Então isso facilita demais, né, a nossa conexão com a África do Sul. Diego, vamos falar com aquilo que está no imaginário das pessoas, aquilo que é o suprassumo, aquilo que seduz o cliente, o viajante. Vamos falar do safari. Conta um pouquinho para nós um pouco sobre essa experiência. Vamos começar pelo entendimento do que é um parque nacional e uma reserva privada. Isso é muito importante saber. Sem dúvida nenhuma, Thiago. A gente fala de África como um todo, né? África continente. E isso remete aos animais que ali estão, a essa oportunidade única que a gente tem de vivenciar, principalmente os Big Five, leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo, em loco, ver esses animais no seu habitat natural, passar ao lado deles. E isso, Diego, ver os animais é emocionante. Você chorou, Carol, quando você fez o seu primeiro safari? A pergunta é se eu parei de chorar em algum momento, porque o pessoal do Jeep, todo mundo ficou tomado ali pela minha emoção, e aí a galera começou a se entusiasmar pelo meu entusiasmo, sabe? Eu contaminei todo mundo porque era o maior sonho da minha vida, Thiago. Realmente era o primeiro da minha lista. Por isso que eu digo a importância de sonhar. Acreditem, escrevam, visualizem, porque acontece. Muito bem. Acontece. E aí, chegando ali nesse universo de África do Sul, né, o safari ele se divide entre a reserva privada e o Parque Nacional. O Parque Nacional, o principal deles é o Kruger Park. É o que a gente mais ouve falar. Existem outros lá, mas o Kruger é o mais famoso. Agora, quando a gente conversa com todos nós, né, esse ambiente de pessoas que realmente entendem do que é fazer um safari, a reserva privada ela se faz muito mais presente do que o Parque Nacional. Com certeza. Poxa, mas é melhor uma reserva privada do que um parque nacional? A minha resposta é que sim, Com certeza. é melhor. Não duvidamos nenhum minuto disso, fato. Entre as questões aí do imaginário das pessoas, a gente se vê dentro de um Jeep, a gente se vê vestido com as roupas apropriadas, as cores presentes na natureza, a gente se vê usando chapéus como o nosso aqui, que hoje é um ilustre convidado da nossa mesa. E essa visualização, Jeep, roupa de safari, mato. Opa, eu quero andar no mato. Eu quero estar ali, presente, do lado dos animais. Eu quero chegar do lado deles. Que é falado como ir off-road. Ir off-road. Fora da estrada. Exato. E isso, num parque nacional, nem sempre é possível. Exato. No Kruger Park, por exemplo, é proibido. O Exatamente. Kruger Park ele tem trilhas pré-determinadas, a maioria delas hoje asfaltadas, algumas só de terra batida,
Só que você não pode, em momento algum, sair dessa trilha. Sem contar o trânsito, né, de pessoas e outros carros, na Exato. verdade, que se encontram nesse parque nacional, né, Diego? Exatamente. Eu sou um fiel defensor da reserva privada, Carol, e um dos motivos é esse, né? Eu costumo dizer no treinamento para os agentes de viagens o seguinte: no Jeep, a gente tem 2 guias altamente especializados, o Ranger e o Tracker. Certo. E esses 2 guias, eles têm vivência. Eles não estão lá à toa. São muitos e muitos anos até a pessoa se formar como um Ranger, até ela se formar como um Tracker e trabalhar nos hotéis que nós vendemos, que são produtos hoteleiros que prestigiam os melhores trabalhando com eles. Então, leva um bom tempo para chegar até lá. E esses guias, eles sabem o que está acontecendo na natureza. Eles têm uma visão diferente da nossa, uma audição diferente da nossa, um conhecimento em loco Sem ali. dúvidas. Então, o que eu penso? Eu, Diego, já fiz safari muitas vezes. Eu acho que, se contar as vezes que eu estive dentro de um Jeep fazendo safari, passou de 100 já, fácil. Mas faria mais? Agora. Agora. Nunca é demais, Só né? que eu não tenho qualquer conhecimento técnico de entender o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo meu carro, dou de cara com um elefante, dou de cara com um leão, Que seria no caso do Parque Nacional. seria no caso do Correto. Parque Nacional. Uhum. Eu não sei o que fazer. Na reserva privada você tem toda uma estrutura de Suporte. guias, de ranger, de trackers, ir Exato. off-road, porque muitas vezes você está na sua estradinha do Parque Nacional. Aí, 300 metros à direita, tem uma família de leão deitado. Você jamais pode sair da estrada para ir até eles. Sorte sua se tiver um binóculo. Sorte sua se tiver um binóculo. E aí, É isso mesmo. na reserva privada, você vai chegar ao lado. E vai ter o binóculo do Jeep. Você vai vivenciar o momento ali, no calor do acontecimento. E o mais legal é o respeito que eles têm por esses animais. Por mais que a gente se aproxime, né, ali, a gente não invade o espaço. É diferente se aproximar e invadir o espaço. Isso eu acho muito bacana. Exato. Nós estamos ali como espectadores da vida selvagem. A Exato. gente está ali para ver como que aquilo acontece. Diego, eu endosso 1000% e eu quero chamar a atenção de novo aqui dos nossos amigos agentes, porque é uma pergunta corriqueira, né? E esse entendimento de reserva privada e parque nacional tem que estar muito claro na mente do agente que vai performar muito bem. Se você quer dar ao seu cliente a melhor experiência de safari, ponto, acabou. É reserva privada. Tem inúmeros fatores que vão fazer dessa experiência do seu viajante muito mais satisfatória e ir além até do que ele imaginaria viver durante um safari, né? E inúmeras opções de reservas, né, Thiago? A gente tem o conceito reserva privada, ele se divide em várias regiões. Então, o que não falta é a opção de reserva e o que não falta é a opção de lodges espetaculares dentro dessas reservas. Exato, Carol. Você leu meu pensamento aqui. Porque a gente fala muito do Kruger Park, né? Muito bem. Mas é importante lembrar a todos que o Kruger, ele é uma das regiões. Correto. Existem várias outras ali, como Pilanesberg, Pinda, Par de KwaZulu-Natal, Maraquele, Madico, Chamoari, Tsoalo, enfim, tem várias Espalhada pelo outras país regiões, inteiro. espalhadas pelo país inteiro. É. Então, isso é bom Concordo. para nós, enquanto players aí do Sim. turismo, porque a gente não está refém de uma região. Sim. E até a logística, Diego. Hoje, você mesmo, eu lembro que há tantos anos, a sua lua de mel, você fez a Garden Route, a Rota Route. Jardim. E a gente escolheu, pela logística e proximidade, que você fizesse o safari no final da Garden Route, 25 quilômetros acima de Porto Elizabeth. Afinal, você já dirigiria até Porto Elizabeth para a reserva de Chamoari. Então, ter esses parques e reservas espalhados pelo território nos outorga uma facilidade de fazer uma logística muito confortável para que o cliente possa fazer safaris em regiões distintas, mas não menos legais ou não menos importantes. E até 2 viagens em uma, né? Porque normalmente as pessoas dividem. Ah, eu vou fazer a Rota Jardim numa segunda vez. Não, você pode fazer as duas na mesma. Fazer a experiência de safari e a Rota Jardim numa mesma viagem. Sim. Eu acredito que para o ambiente de safari, aquilo que na Viagens e Companhia a gente mais valoriza são as regiões Big Five. Com Com certeza. certeza. Então, essa nossa curadoria em torno das regiões e das propriedades que nós trabalhamos é o que faz todo sentido para a gente ter uma operação de ponta no quesito safari. Então, assim, eu vou mandar um brasileiro para a África do Sul, legal. Eu consigo garantir que esse brasileiro vai fazer um safari de altíssima qualidade? Sim, conseguimos na Viagens e Companhia, Sim. graças à nossa curadoria. E eu quero também pegar um gancho aqui, Diego, porque
O Kruger tem 1.200 quilômetros aproximadamente de norte ao sul. É uma extensão razoavelmente grande de Sim. terra. E a logística que a gente toma conta, os nossos amigos agentes não precisam se preocupar com isso, prevê o voo em múltiplos aeroportos espalhados nesses 1.200 quilômetros de parque nacional. Correto. Então, às vezes você tem um cliente que fala, puxa, eu não quero voar de novo, eu vou chegar em Cape Town, vou chegar em Johannes, não tem uma reserva que eu possa ir de carro? Existem excelentes reservas que podem ser acessadas de carro a partir de Johannes, que é o caso de Pilanesberg, que é uma das... Depois de Kruger, evidentemente, eu acho que é a mais clássica Com do mercado certeza, brasileiro. Com certeza. 2 horas e pouquinho de carro, uma estrada muito confortável. Você vai chegar no Pilanes, tem opções de lodges para todos os gostos. E experiências singulares exclusivas dessa região, como, por exemplo, o passeio de balão. Sem que dúvidas. É uma experiência imperdível que você encontra em Pilanesberg. Exatamente. Então, é isso. Nós precisamos entender o que o cliente deseja, o que ele deseja evitar. Por exemplo, eu quero evitar um outro voo? Não tem problema. Nós temos reservas incríveis que a gente coloca um transfer e ele vai chegar com muita qualidade e fazer um safari memorável, né? Com dias gloriosos aí com a família, com os amigos e assim por diante. Com certeza. Você quer falar um pouquinho, Diego, daquela região ali de Madico e aquela região de Sualo, mais próximo à Namíbia, porque é um landscape diferente, tem aquela questão um pouco da aridez junto com savana. Eu acho que é legal também dar esse aperitivo, que o país, o leste do país é um tipo de paisagem, um tipo de experiência, e a outra região do país é outro tipo, né, de paisagem. Sem dúvida, Thiago. Eu lembro que em todos os nossos treinamentos, a gente sempre brinca que o leão, ele sempre vai ter cara de leão. Né? E esse é um dos motivos que na África do Sul, a gente recomenda em qualquer região, de 2 a 3 noites de safari. A gente não passa muito disso, porque a paisagem vai ficar limitada. O leão vai continuar tendo cara de leão, o elefante de elefante, e a pessoa não vai ter uma variedade de paisagens. Agora, para essa região, que a gente tem um semideserto, Isso. para mim é uma das experiências mais interessantes de Com todas. certeza. O semideserto, ele traz uma visão que numa região de água farta não acontece tanto. Exato. Os hábitos dos animais mudam dependendo da região. Exato. Muda o hábito de caça, muda o hábito de alimentação, muda até o timing, vamos falar assim. Por quê? Se você pega, de repente, uma manada de zebras que acabaram de chegar naquela região, estão vendo a água pela primeira vez. A gente, como espectador da vida selvagem, a gente entende o valor que aquilo tem. Com certeza. Então, a gente vê esses animais, parece que a zebra está sorrindo olhando para a água, É isso. enquanto ela está chegando ali para tomar. E é de forma unânime, né, Diego? As experiências de safari em Jeep acontecem sempre em 2 momentos do dia. Fala um pouquinho o porquê é importante separar esses safaris nesses 2 momentos. Isso é uma outra diferença, né, quando a gente fala do safari na reserva privada e no Parque Nacional. Parque Nacional, a gente costuma entrar umas 10 horas da manhã e sair umas 4 horas da tarde. Poxa, mas na reserva privada eu saio para o primeiro safari da manhã às 6 horas, volto às 9, e depois o segundo eu saio às 4 e volto às 7. Opa, mas espera aí. Tá totalmente diferente uma coisa da outra, né? E por que que tá diferente? Os animais, eles são divididos em 2 tipos de hábitos. Os herbívoros, de um modo geral, eles têm hábito diurno. Correto. Então, o elefante, os gnus, os impalas, eles estão se alimentando durante o dia. E os felinos, em sua maioria, eles deixam para caçar no entardecer, quando o sol está baixando. É mais confortável para eles correr. Pô, e no meio do dia, né? O leão, no meio do dia, ele tem um comportamento muito parecido com o de um cachorro no sol. Ele deita de Gato, barriga para cima e literalmente. fica ali, é um um gato. Ele está ali sossegado. Os elefantes, os búfalos e tal, no sol a pino, eles vão se recolher um pouco mais, eles vão buscar sombra. Então, o meio do dia é um período em que eu recomendo ficar no seu hotel e curtir o que ele tem a oferecer. Então, vamos curtir o spa, vamos curtir a piscina, Correto. vamos aproveitar as atividades, né? E no meio dessas atividades, no meio do dia, existe uma atividade que eu pessoalmente recomendo a todos, que é a realização de um safari a pé. Adrenalina pura. É muito emocionante. É muito emocionante. Imagina que o mesmo lugar que você passou de manhã e viu um leão, você vai voltar por volta de umas 11 horas da manhã.
Então, a gente vai com o coração palpitando, né? A gente vai com aquela sensação, pô, será que eu vou dar de novo de cara com aquele leão? Mas agora eu tô a pé, como é que funciona e tal. Mas, assim, o objetivo desse safari a pé, ele não é encontrar os Big Five. Sem dúvida. Pode acontecer esse encontro? Pode, e graças a todo o preparo do nosso ranger, a gente vai estar com pessoas ali Com que sabem segurança. lidar com essas situações. Mas o objetivo do safari a pé é muito mais você observar a natureza, a parte das plantas, insetos, animais menores, herbívoros de preferência, né? Vamos deixar os carnívoros para a hora do Jeep. E é super legal. Não, só o fato de você pisar nas pegadas do rei da selva, literalmente, você tá pondo o pé onde o leão pisou. E só de você ter a consciência disso, você não precisa de mais nada. Exato. E se mudar o ângulo e ver de cima, no safari de balão, como que funciona, Uau. Diego? Tiago, aí é mais legal ainda, na minha opinião. O safari de balão, ele é um momento mágico, né? Ele é no amanhecer, é no iniciozinho, é até mais cedo um pouquinho do que o safari de Jeep pela manhã. O balão, ele sobe um pouquinho antes até, para a gente ver o sol nascendo lá de cima. Então, conforme o balão vai subindo, a luminosidade vai surgindo, você começa a ver a savana acontecendo. Você começa a ver os animais se movimentando. E num dia de muita sorte, por quê? Safari é sorte. Claro, com Sempre. certeza. Né? Eu acho que isso é importante a gente frisar, porque não dá para eu garantir que alguém vá ver os Big Five de uma vez, ou vá ver tudo, ou não vai ver nada. A gente não sabe. É um jogo. Eles um vão em jogo. busca dos animais. Exato, e essa é a graça. Claro que é é. a Essa imprevisibilidade. é a graça. Você Então, falou tudo. você tanto pode ver tudo, como você pode ver pouca coisa, mas já aconteceu comigo, de eu fazer safari e ver pouquíssima coisa, mas eu ver cenas extremamente raras. Sim. Uma De eu caçada, ver por exemplo. uma caçada, de eu ver uma briga entre leopardo e hiena por comida, Isso. ver o leão. O Thiago, acho que me contou uma vez, viu um leão escalando uma árvore. Alguma Coisa coisa raríssima. assim. Ele escalou uma árvore e ainda caiu da árvore. Isso é raro de Uau! raro. Exato. Eu vi uma elefoa grávida e o elefantinho se mexia dentro dela e a gente conseguia ver o movimento como de uma mulher grávida. Nossa. Maravilhoso. É mágico E isso. é uma elefoa, não é um Big Five, mas enfim, não é um leão que você tem aquela expectativa enorme. É. E foi muito mágico mesmo. Então eu acho que essa é a graça da gente mudar os nossos ângulos de visão. A gente vê por cima uma coisa, a gente vê no Jeep um outro panorama, a pé temos mais um diferente. Então tudo vai mudar dentro desse período de 2 a 3 noites. Olha só quanta coisa que a gente faz Pois é. num período que você fala assim, 2 noites, né? Pô, mas 2 noites é pouca coisa. Não. Acontece muita É coisa intenso. na natureza em É 2 intenso. noites. E essa graça da imprevisibilidade nos convida a viver em presença, né, Diego? De tipo assim, não ficar naquela expectativa de ticar uma lista de Big Five. Respira, sente aquele cheiro da savana que é único. Uma energia diferente, né? Aprecia o pôr do sol, bebe ali o seu drink. Então é muito mais do que ticar uma lista. É viver a experiência como um todo. Esse drink, a gente vai entrar no Sundowner, que é o drink de pôr do sol clássico no meio da savana. Conta pra gente. Faz a gente viajar, porque é um momento mágico, Diego. Gente, olha, você sai para fazer um safari, são 3 horas no Jeep. Então é lógico, chega uma hora, o Jeep ele tá no off-road, a gente tá chacoalhando ali, tá balançando e tal. Chega uma hora que você quer dar uma esticada na perna, você quer sair daquilo. E num primeiro momento a nossa expectativa é, o Jeep parou, eu vou descer e vou esticar a perna. Ok, a gente não sabe mais do que isso no começo. De repente, o Ranger começa a tirar do porta-mala ali do Jeep uns coolers e monta no capô do Jeep, eles fazem uma mesa ali e eles montam ali uma série de petiscos, bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Então, eles vão ter a sensibilidade, muitas vezes, de tentar descobrir previamente qual é o Suas seu drink preferências. preferido. Você gosta de uma gin tônica? Você gosta de tomar um whisky? Você prefere um vinho? O que você prefere? E a sua preferência, a sua escolha vai ser executada naquele momento. Então, você vai apreciar o pôr do sol fora do Jeep desligado, podendo escutar a natureza. Eu acho que Sinfonia. o grande barato de você estar na natureza é você Sentir poder ela. vivenciá-la, é Com sentir a certeza, natureza. com certeza. Então,
E não é um pôr do sol normal. Não é um pôr do sol como os que a gente vê da sacada do nosso apartamento. Parece que você passa a ser parte daquele cenário, porque a cor entra na sua pele. É maravilhoso. É maravilhoso. Aquele pôr do sol te engole. É mágico. Acho que a sensação, né? A Carol definiu isso muito bem nos nossos textos, quando ela diz que estar no continente africano é como regressar ao lar. E é esse o sentimento. A gente está sendo abraçado Pela mãe África. pela Mãe África, pelo lugar de onde toda a humanidade É surgiu. muito especial. Esse É sundowner muito quer especial. dizer que eu desço do Jeep, aí eles vão montar aquela mesa no capô do Jeep com petiscos, petit fours, inúmeros tipos de drink, inclusive o tradicional amarula, que vem da árvore que os elefantes acabam clássico. comendo. Aham. E eu vou tomar o meu drink predileto olhando aquele pôr do sol que praticamente me engole, É me traz para ele. Isso é maravilhoso. Isso é Diego, maravilhoso. Isso é Você maravilhoso. vai... Acho que é por isso que a gente já foi 30 vezes aqui nessa Iria mesa de novo. para a África e vamos de novo, e Agora. vamos de novo. A gente não cansa. Eu voltei tem uma semana e meia, Uhum, e eu posso ir agora, é verdade. sem cansar. Diego, não tem nenhum fala problema. um pouco sobre o sleep out, aquela experiência que algumas regiões oferecem de você passar a noite fora da estrutura do seu hotel. Como você disse, ao som do silêncio africano. Exato. Os nossos amigos agentes, né, eles se acostumaram a nos ouvir falar dos sleep out de Maldivas, Claro. que os hotéis criaram e tal. E na África do Sul, o pessoal seguiu essa mesma tendência, criando formas da gente curtir a natureza fora da estrutura hoteleira. Então, tem hotel ali que criou uma espécie de uma palafita, uma coisa, Uma plataforma, uma aham, plataforma elevada, né, por uma questão até de segurança. de segurança, de tranquilidade, comodidade, mas a gente dorme a céu aberto, um céu estrelado belíssimo, um clima super agradável, na época de verão principalmente, Uhum. e a gente tem a oportunidade durante a noite de ouvir mais uma vez a savana. E essa estrutura geralmente é sobre as árvores, né, Diego? Tem toda uma estrutura para não vir mosquitos, né? Eles Sim. deixam um rádio para que, se você se sentir desconfortável, você Sim. passa um rádio para o ranger, ele vem te pegar de tarde, um pouco mais tarde, né? Tem Toda a segurança. toda a parte de segurança, tranquilidade, comodidade, ela é respeitada, né? Eles fazem isso pensando no bem-estar do hóspede. Eu sempre digo que a bateria do sleep out é o estoque de champanhe. Enquanto tem champanhe, você continua no sleep out. Se acabou o ranger, por favor, me pega de volta. Acabou o champanhe. Eu vou te dizer que a minha dificuldade seria dormir, porque eu ia querer ficar fazendo o safari ali Visual, lá de visual, e, tipo, escutando o rugido do leão, porque é o momento em que eles estão acordados, caçando e tudo mais. Eu não ia dormir, não. Eu ia ficar acordada a noite inteira. Outra experiência noturna, Diego, é a boma, que é um típico jantar sul-africano no safari. Conta pra gente o que é esse tradicional boma, que é imperdível. Olha, o Boma, eu acho que ele é mais uma das oportunidades que a gente tem de vivenciar a cultura local, né? Por que a cultura? Porque, em geral, nesses hotéis, o ranger, o trekker, eles jantam conosco. É muito Eles se especial. sentam à mesa. E aí é a oportunidade que a gente tem de escutar as histórias dessas pessoas, né? Em geral, nos hotéis, o trekker, principalmente, o trekker ele costuma ser nascido naquela região. Sim. Então, é uma pessoa que está ali desde criança, vivendo aquela região, aquele ambiente de safari, e se formou como um rastreador. Então, ele está ali desde o do início da vida Sim, dele. Sim. É o Então, quintal de casa. É o quintal da casa dele. E imagina escutar as histórias de tudo aquilo que ele já viveu naquela região. Sim, um safari a gente vê coisas incríveis e imagina uma vida inteira. Quantas Exato, histórias. Exato. Então, assim, eu acho que é o grande momento, é uma cena mais cultural, de você estar em volta de uma fogueira, sentado, aquela chama bonita, aquele calor gostoso, comida maravilhosa, vinhos, então, a gente vai falar de vinícola ainda, mas os hotéis de selva trazem os vinhos até eles, e aí a gente tem um jantar memorável. Claro. Né? Com Quantas e quantas vezes? Eu lembro do meu primeiro Boma até hoje. É claro. Sim, Não, é muito especial. não dá para esquecer. Não É dá muito para esquecer especial de estar em mesmo. volta de uma fogueira, escutando o ranger falar. O barulho das das histórias. cigarras é mágico. Sim, foi É quando eu mágico. descobri, foi num Boma que eu descobri
que existem 2 tipos de rinoceronte, por exemplo. Tem rinoceronte branco e rinoceronte sim. negro. Sim. Eu não sabia dessa diferença. Para mim, rinoceronte era Se rinoceronte. tudo isso tiver orquestrado com uma lua cheia Uau! magnífica, fica ainda mais especial. Aí é bônus. Haja pinotagem, hein, Diego? Haja vinho pinotagem. sul-africano, né? Haja vinho sul-africano, porque aí a noite vai longe. Vai longe, Maravilhoso. exato. Diego, a gente já aprendeu aqui com você que nós temos a oportunidade de oferecer aos nossos amigos agentes múltiplos parques, múltiplas regiões, não ficar apenas preso ao Kruger. Para que a gente possa finalizar esse módulo Safari, que eu acho que é o mais intenso, o mais esperado aqui no nosso podcast, fala um pouco sobre o comportamento das pessoas durante o Safari. Porque é uma dúvida muito grande. Eu posso levar o meu filho, que idade é mínima, mas por que eu não posso levar meu filho muito pequeno? Qual é o comportamento que o Ranger praticamente analisa para levar os clientes em áreas infestadas dos grandes animais africanos? Vamos lá. Os hotéis, de um modo geral, na selva, eles estabeleceram uma regra que para levar as crianças no Jeep, a criança precisa ter acima de 6 anos. Mas essa regra não deve ser tomada como a única verdade. Correto. Porque existem propriedades que aceitam crianças menores e existem propriedades onde é disponibilizado, mediante pagamento, claro, um Jeep privativo. E aí, sim, é uma forma super tranquila de uma criança pequena fazer um safari. Agora, o que eu, Diego, acredito, dando um ponto de vista muito mais pessoal aqui. Eu acho que a idade certa para fazer safari vai a partir dos 4 anos. Poxa, mas meu filho tem 3, 2, eu queria levar junto e tal. Precisa ver como que é o andamento de cada família, como que é a resposta de cada criança. Mas a gente precisa lembrar, o Jeep ele dá uma chacoalhadinha. Então aquilo nem sempre para uma criança muito pequena Sim. vai ser o ambiente Segurar no mais Santo Antônio agradável. enquanto Segurar no balança. Santo Antônio, Até exato. pensando no aproveitamento da experiência para a criança, porque imagina, ela não vai nem lembrar de muita coisa e aí você perde o encantamento, né? O ideal é que ela lembre do que ela viu, do que ela sentiu, Exato. conte para os amigos no colégio, isso é muito bacana. Exato. E aí eu acho que a partir dos 4 anos, aí sim a criança está pronta para isso. Ela já vai se segurar sozinha, vai conseguir ter mais maleabilidade, mais desenvoltura, enfim. E eu levei a minha filha quando ela estava com 5 anos. E para ela foi um momento memorável. Até hoje, quando eu converso com ela, ela teve várias outras oportunidades de viagens de lá para cá. Só que quando eu pergunto para ela qual que é o destino preferido dela, é a África do Sul. Uau. E ela quer voltar para fazer safari. Ele é E aí, qual que é o segredo, né? O Ranger, entre as 1000 coisas que ele aprende para se tornar um Ranger, ele aprende muito sobre o comportamento humano. Então, ele sabe fazer uma leitura daquela criança. Se é uma criança mais agitada, menos agitada, se ela vai ser obediente ou não, enfim. Por quê? Né? O comportamento humano de um modo geral. Nós estamos ali para observar a natureza. Exato. Então, quando você está dentro de um Jeep de safari, ficar sentado, não se mexer muito, não gritar, não levantar. São regras básicas de, vamos falar assim, de boa convivência dentro de um Jeep. Até porque você pode estar dividindo o Jeep com outros hóspedes. Com Exato. certeza. Isso vai impactar na qualidade, na experiência dos demais. Exato. demais. Todos que ali estamos no Jeep, a gente quer visualizar os animais, a gente quer tirar fotos maravilhosas, a gente quer guardar memória. Claro. Imagina fazer isso com alguém gritando, alguém esperneando e tal. Não vai ser legal. Lembrei aqui que eu acho que eu dei trabalho pro meu Ranger, então, porque eu chorei o caminho inteiro, então eu acho que eu fui tipo uma Mas se criança. chorou em silêncio, tá tudo certo. Exato, exato. Chorar em silêncio não é problema. Agora, uma coisa que eu acho bem legal é que, por exemplo, quando o Ranger vê que determinada pessoa ali no grupo tá com medo. Pô, é normal ter medo. A gente tá vendo leões, leopardos, elefantes. O medo é parte Inerente da do ser humano, aham. E aí, o que ele vai fazer? Primeiro de tudo, ele vai te explicar que você não precisa ter medo de absolutamente nada. Aquele ambiente que a gente está entrando é um ambiente equilibrado. A natureza está equilibrada. Então, eu ouço muito dos nossos agentes de viagens que vão comigo nos safaris. Pô, Diego, mas será que o leão vai atacar a gente? Nossa. E aí eu digo para as pessoas aquilo que eu aprendi com os Rangers. Se você pegar um leão faminto e colocar um ser humano e um impala na frente dele, ele vai comer o impala. Por quê? Porque ele sabe, os animais eles têm muito mais memória atávica do que o ser humano.
e ele sabe o que faz ou não parte da cadeia alimentar dele. Correto. Então, em que condição ele atacaria um humano? Se ele se sentir ameaçado. Sim. Medo. Medo. É. E como que a gente faz para o leão não ter medo da gente? A gente fica sentado, quietinho, respeitando tudo aquilo que o ranger falou pra gente. Sim. E eu também aprendi num safari que os animais, eles veem o jipe como um objeto único. Ou seja, ele não vê cabecinha por cabecinha, ele vê o montante. Uma caixa inanimada. Que inclusive é maior do que ele. Então ele, muito inteligente, não vai comprar briga com um negócio que é 3 vezes maior que ele, né? Exatamente. A gente aprende muito nos safaris e eu lembro também de uma outra lição que é você observar o cheiro que os animais soltam. Por exemplo, o elefante, quando ele tá excitado e nervoso, ele solta um cheiro muito característico que demonstra perigo. Então, o ranger não se aproxima. A gente vai virando um mini ranger conforme a gente vai fazendo safari. Você vê que a formação deles é séria, é realmente recorrente para que eles possam ter esse conhecimento e garantir segurança e garantir uma experiência Eles adequada dão para os aula, hóspedes, né? é isso. Legal, olha, poderíamos ficar horas aqui debatendo Horas. sobre Horas, safaris, eu né? avisei, Mas Eu temos, que muito avisei, gostoso. que ia ser disputado esse microfone hoje. mas temos que evoluir para a Cidade do Cabo, para nossa querida Cape Town, que eu amo. Uma cidade que é muito sedutora, né? Aos pés da montanha da mesa, o mar, o oceano ali próximo. Diego, fala um pouquinho, dá um overview a Cidade do Cabo. O que é a Cidade do Cabo? Para quem? Fala um pouquinho para a gente começar esse nosso capítulo de Cape Town. Pois é, Thiago. Sabe que depois, né, para mim, assim, a gente sempre fala, existe uma logística preferida de cada um para fazer, enfim, isso é muito pessoal. A minha logística preferida, eu gosto de começar a África do Sul pelo safari e depois ir para Cape Town. Mas tem gente que faz o contrário e tá tudo bem. É com cada um, é bem pessoal isso. Só que o que eu acho legal, quando você chega em Cape Town, a primeira coisa que acontece quando a gente está indo pela primeira vez, a gente não tem noção da beleza daquela cidade. Verdade. É inebriante. A gente pensa em Cidade do Cabo, enfim, a gente vê uma África na nossa mente. Essa África que a gente vê na nossa mente, ela não é Cape Town. Cape Town é uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro, em termos de beleza. A gente olha para um lado, a gente vê o mar, a gente olha para o outro, a gente vê a montanha, a gente vê gente bonita passando. Então, é um lugar maravilhoso, é um lugar gostoso da gente estar. Você chega naquela cidade e você fala, uau. E muito Que bem cidade é servido, né, Diego? De restaurantes bons, lojas boas, o consumo lá é muito qualificado. Sim, Cape Town hoje é uma cidade de aproximadamente 5 milhões de habitantes. Então, é uma cidade grande, é uma cidade que você vai encontrar tudo o que você desejar 24 horas por dia. Correto. É como a gente está aqui em São Paulo. Eu quero comer um restaurante tailandês 2 da manhã. Você vai encontrar. Na África do Sul, em Cape Town, isso funciona igual. Perfeitamente. Quantas noites para desfrutar dessa beleza e magnitude toda de Cape Town, Diego? Olha, é mais um momento em que eu sou suspeito, viu, Thiago? A vez que eu estive com a minha família lá, essa foi 2019, ficamos 9. Só em Cape Town. Só em Cape Town. E foram 9 noites com novidades todos os dias. Mas é claro, poxa, nem todo mundo tem esse tempo todo. Vamos falar aí de uma média, né? Foge a regra, né? Pro turista. Essa média vai de 4 a 5 noites. Eu acho que é o mínimo necessário, são 4 noites, Pelo menos. para a gente poder fazer os principais passeios com tranquilidade. Exato. Eu diria 4 é o mínimo. É o mínimo. Mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Exprimido. Espremido, exatamente. É, o adequado seria 5. 5. Eu acho que assim, 4 noites você vai conseguir fazer todos os passeios mais legais, Sim. mas vai te faltar aquele tempo livre. Pra apreciar e Exato. viver a Exato. Em cidade. 5 a gente já consegue um dia. Falando em Livre. apreciar, Diego, aquela região do waterfront frente à água, que é muito conhecida, você vê em todas as fotos de Cape e tudo mais, é o cartão postal da cidade, né? É um lugar super bem frequentado, os restaurantes e bares os melhores hotéis ali estão, mas não é somente lá que a gente tem opções belíssimas para hospedar os nossos clientes. Fala um pouquinho entre as diferenças entre waterfront, o que esperar de se hospedar por lá, versus downtown, que também é bem servido de hotelaria. Exato. Olha, no waterfront, a gente tem a possibilidade de estar perto da água, né? De ter tanto a vista da Table Mountain, como a vista do mar, a depender aí da escolha do quarto do hotel. É uma região onde estão os bares, restaurantes, a vida turística, ela está acontecendo ali. Então, é um
panorama que a gente tem quando a gente está nessa região. Downtown, por outro lado, downtown é centro, é o centro comercial da cidade. Claro. Correto. Só que, a depender da escolha do teu hotel, você pode estar próximo ali a regiões maravilhosas. Por exemplo, Bocape, que é um bairro lindo, bairro Malaio, casas coloridas. Hoje, a maioria dessas casas viraram ateliês de arte. Então, a gente tem fotografia, pintura, uma série de ateliês ali, lojas, que a gente visita. Sim. Então, é muito gostoso estar nessa região, passear. O downtown, ele vai te trazer um panorama mais cultural Certo. do que o Uma waterfront. cena cultural de Cape Town. Exato, exato. E você vai ter a oportunidade de viver um pouco mais como um capetoniano. Você vai conhecer mais do estilo de vida dessas pessoas. E aí, no waterfront, é aquela região em que você está ali para curtir como um bom turista. Para ver e ser visto. Ver e ser visto. Desfile de gente bonita para todo lado, pessoal bem arrumado, gente elegante andando. Muito gostoso. Muito bom. Shopping, roda gigante, bar, restaurante, loja, tudo. Então, é a região de alta circulação. Certo. Mas eu gosto dos dois panoramas. Ou seja, não se perde nada. É uma questão de preferência pessoal. Com Exato. certeza. Perfil, né? É o que a gente sempre fala. Saber analisar o perfil do seu cliente e indicar a região que mais combina com ele. Exato. E assim como fora dessas duas regiões, também tem hotéis em regiões menos óbvias. Em Camps Bay, na parte da... Seguindo para os 12 Apóstolos, a gente tem hotel. Que é Tem uma região hotéis lindíssima, né? maravilhosos. Cênica, aquela estrada é maravilhosa. inclusive. Exatamente. E a África do Sul é um destino que a gente costuma voltar. Então, por que não ficar numa segunda visita numa região diferente? Acho que vale muito Ou a num pena. long stay, dividir 5 noites, porque Completamente. o que o Diego narrou pra gente pode ser que seja uma realidade do novo consumidor. Com certeza. Né? Hoje você tem aí um novo consumidor entrando com mais tempo, nômades digitais, pessoas que já aprenderam a trabalhar à distância, graças a tudo que vivemos. E por que não a gente falar também sobre essa possibilidade de fazer um split stay? Olha, fica um pouco aqui, e você divide a sua experiência na O cidade. melhor dos dois mundos, com Exato. certeza. Diego, experiências, né, Cape Town, a gente sabe que é forrada, a gente vai chegar nos vinhos, eu não quero me precipitar aqui, embora eu já estou sentindo o pinotage aqui no meu paladar. Fala um pouquinho sobre Cape Point, né, um pouquinho sobre a foto mais emblemática que todo visitante de Cape Town tira visitando o Cabo da Boa Esperança, com a cabeleira lá, Instagramável. super instagramável. Fala um pouquinho da Exato. experiência Bom, Cape Point. O passeio ao Cape Point, eu classifico como um passeio obrigatório Com certeza. a quem vai a primeira vez a Cape Town. Tem que fazer. Concordo. Porque o Cape Point é a simbólica, é o ponto simbólico onde juntam-se os dois oceanos. Então ali a gente vai ter uma série de placas instagramáveis para tirar foto, comentando da junção dos dois oceanos. Uma outra mostra a distância, Nova York para um lado, São Paulo para o outro, tal, mostra aquela distância. É um passeio que leva um dia inteiro para acontecer. A gente sai de manhã do nosso hotel, após o café da manhã. Eu não gosto, e isso não é papo de vendedor, eu não gosto de fazer o Cape Point no passeio regular. Ah, não. Esquece. Eu prefiro o passeio privativo Com certeza. para eu ter o meu tempo de acordo com o meu interesse. Absoluta Com certeza. Então, para mim, isso é obrigatório você fazer isso num carro privativo. Sem dúvida. Eu já escutei de agentes de viagens, mas custa mais caro. Sim, Claro. Vale paga-se cada mais caro centavo. pelo conforto, porém, vale cada centavo. Com certeza. Você tem o retorno desse investimento. Indiscutível. Indiscutível. Então, o primeiro retorno que eu vejo desse investimento, né? A gente saiu do nosso hotel, vamos até o Cape Point. Maravilha. Antes ou depois, isso pode ser combinado com o guia, a gente vai fazer uma parada em Boulders Beach. O que é Boulders Beach? Boulders Beach é a praia dos pinguins. Pô, mas peraí, eu estava agora há pouco falando de leão, leopardo, elefante, agora eu estou falando de pinguim? Sim, pinguins. Na África do Sul tem uma colônia de pinguins. Eles estavam indo para a Antártida, um belo dia, se perderam, passaram ali em Cape Town. Acho que, como todos nós humanos que chegam naquela cidade, eles também gostaram do que eles viram. Só que eles resolveram ficar. Pô, e o cara tem uma vantagem, né? Ele não paga aluguel, tá tudo certo. Então, o pinguim lá ficou. Ele falou, opa, gostei daqui, vou ficar. O governo sul-africano interviu de uma maneira muito bacana em Boulders Beach, porque era uma praia pública. Correto. O governo interviu ali e falou, opa, peraí, tô com esse novo residente aqui, vou dar prioridade a ele.
Então, transformou aquela região num parque, fechou ali para o acesso banhista, vamos falar assim, e hoje só os pinguins podem pisar na areia. Mas eles construíram uma plataforma de observação para nós, onde a gente pode andar e ver esses pinguins, tirar foto e tal. É muito legal quando pega pinguim filhotinho, por exemplo. É muito legal. É muito bacana de ver esse tipo de cena. E a gente passa ali 1 hora, mais ou menos, observando esses animais. Depois a gente volta para o carro, segue para o Cape Point. Quando você chega no Cape Point, é um parque nacional. Claro. Então você chega, tem todo um controle de acesso ali, tem um horário bem restrito. Hoje você pode entrar, acho que a partir das 7 da manhã, se não me engano, e tem que sair até as 6 horas da tarde. Você não pode passar daquilo porque não pode dormir ali dentro. Até por uma questão de combate de incêndio e tal, eles são muito rigorosos mesmo e eu acho isso belíssimo. Sim. E aí você chega em uma das regiões mais bonitas de toda a Cidade do Cabo, que é o Cape Point. É o passeio instagramável. Então, quando você chega no que a gente chama do que é o Cape Point, você tem um funicular, que eles chamam, que é muito parecido com Bondinho. aquele... É parecido com o bondinho do Cristo Redentor. Isso. Que você sobe, é um trilho, É trilha. que você sobe ali, ele te leva até lá em cima. Que pra por você si ter só as já é uma fotos. experiência, né? Por si só é uma experiência. E aí, de lá, você tem fotos belíssimas a serem tiradas. Tem um farol lá em cima também. Você consegue tirar foto perto do farol, você pode fazer algumas trilhas e tal. A forma que eu considero mais legal de fazer esse passeio é você subir com o bondinho, porque a subida é bem íngreme, mas descer a pé. Porque a descida a pé vai levar em torno de 30 minutos. E aí você vai tirando fotos em paisagens ali espetaculares. Então a turma do Instagram vai voltar com uma bagagem cheia ali. Fica a sem dica, dúvida sobe nenhuma. de funicular e desce a pé. Desce a pé. pra- Para mim é a forma ideal. Descer todo santo ajuda, né? Descer todo santo ajuda. Isso me lembra muito a experiência de subir na Montanha da Mesa também, né, Diego? Conta pra gente como que é essa experiência. Olha, Carol, a Table Mountain é o grande cartão postal de Cape Town. A gente chega em Cape Town, a primeira coisa monumental que a gente vê é a Montanha da Mesa. Então, a subida na Table Mountain é um outro passeio que, para mim, deve ser considerado meio-dia para se fazer. Tá? Tem muita gente que sobe e fala, em meia hora você sobe e desce. Eu não iria por esse caminho, porque lá em cima é muito mais bonito do que essa turma do meia hora planta. Quando a gente chega, a primeira coisa que a gente tem, existe um guichê que você pode chegar lá e comprar o seu ticket para subir. Poxa, mas isso é a maneira Viagens e Companhia de fazer esse passeio? Não. Porque você vai ficar 1 hora nessa fila para comprar o ingresso, sendo que a gente pode providenciar isso com antecedência. Então, o guia vai te entregar o ingresso, você já vai para a fila de acesso direto. Fast track. Você vai subir a Table Mountain num bondinho. É um bondinho grande, deve caber ali algo em torno de umas 50, 60 pessoas. E ele vai, aos poucos, rodando. Ele gira 360. Para todo mundo que está subindo ter a oportunidade de ver a vista da subida, que é maravilhosa. Maravilhoso, maravilhoso. Quando a gente chega lá em cima, o governo sul-africano fez uma série de melhorias ali. Eu lembro a primeira vez que eu fui, você subia, você só tinha o ponto de entrada ali. Você mal tinha onde comprar uma água, alguma coisa. Agora eles construíram um restaurante. Tem um outro lugar que seria uma venda, vamos falar, de snack pronto, bebidas, enfim. Então você pode sentar nesse restaurante para almoçar. Que maravilha. Comida deliciosa. Na Montanha da Mesa. Na Montanha da Uau. Mesa. Você pode ir lá em cima, comprar um vinho, comprar um champanhe, degustar. É. E aí, uma vez lá em cima, a Table Mountain, ela vai te tomar aí umas 2 horas para você percorrer as trilhas pré-determinadas que tem ali. Dentro dessas trilhas, eu acho interessante, claro, a parte de fora delas, que é onde você vai ver a vista, né? Você vê a cidade de cima, belíssimo. E você consegue ver o waterfront, você consegue ver o centro, e você consegue ver a grande Cape Town também, que fica para trás ali da Table Mountain. Então você consegue ter uma visão 360 graus da cidade. Que maravilha. É belíssimo, é muito lindo você ter essa visão. E aí, esse passeio, calma, façam com calma, Sim. desfrutem, aproveitem o dia lá em cima. É muito lindo Curtam mesmo. aquele lugar. Vale a Aproveitando pena. esse lance de ver de cima, Diego,
a gente fez história com helicóptero em Cape Town, né? A nossa história com as nossas promoções aí ao longo dos anos aí, a gente fez história realmente colocando essa experiência muitas vezes agregadas às nossas campanhas de vendas. Como é e se vale a pena fazer o L-Flip 15 minutos voando de helicóptero sobre a cidade? Bom, assim como a gente fazer o passeio de balão no safari, né? A gente vê Cape Town por cima é uma outra oportunidade. É claro, você fala assim, mas eu estava chegando no avião, eu vi Cape Town por cima, ok. Vamos falar de velocidade do avião, a quantos quilômetros por hora ele chega, quanto é outra rápido história, aquilo. outra história. Outra experiência. É diferente de você estar num helicóptero e você ver com calma. O passeio mais rápido de helicóptero são 12 minutos. Poxa, 12 minutos aqui embaixo passa muito rápido. 12 minutos lá em cima não é tão rápido assim. E em 12 minutos ele consegue dar uma volta. Ele sai ali da região do waterfront, ele vai até praticamente Kemps Bay, faz a volta na Montanha da Mesa e retorna para o seu ponto inicial. É lindo, É lindo. vale a pena. É lindo. Isso num dia padrão, você vai ter uma vista belíssima de Cape Town. E fora do padrão. Fora do padrão, pode acontecer uma cena que comigo, eu fiz esse passeio de helicóptero acho que umas 4 ou 5 vezes já. E aconteceu uma vez só. Tinha uma baleia muito próximo ali ao waterfront. Não é uma região comum de ter baleia. É cena rara. Bom, o piloto do helicóptero, ele viu a baleia, ele estacionou o helicóptero no ar. Temos um Ranger. Temos um Ranger aéreo. Um Ranger aéreo. Temos um Ranger. Ele, olha, pessoal, olha ali embaixo uma baleia e tal. Todo mundo olhando, né? Nossa, que legal, mas a gente estava um pouco longe da baleia. Ele simplesmente desceu. No way. Eu me senti no elevador. Porque aquilo não chacoalhava, não mexia. Ele desceu. Desceu, a gente ficou perto, ficamos ali uns minutos vendo a baleia, ele subiu e retomou o passeio. Que uma cena mágica. experiência. Isso é uma cena mágica. Isso, assim, foi fora da curva. Com certeza. Merece um brinde ao final. Esse merece o brinde ao final. Merece um brinde ao final. Digo, falando em história, em 2000 e pouquinho, quando a gente trouxe para o Brasil o Sidecar, né, que é aquela motocicleta com aquele carrinho acoplado, eu acho que quase todos os nossos fãs que a gente fez nos últimos anos, a gente acabou incluindo essa experiência porque é memorável, né? Fala um pouco sobre essa experiência de cabelos ao vento, de realmente experimentar Cape Town de forma muito mais livre, né? No seu sidecar, numa motinho vintage, com a sua bandana e assim por diante. Mais um ângulo diferente aí, hein? Pois é, olha só, Cape Town tem muita coisa, né, pra gente fazer. Fato. Então, a gente pega um dia, a gente faz o Cape Point. Aí a gente pega um outro dia, a gente consegue fazer na metade do dia, tanto faz a metade da tarde, a metade da manhã, a gente faz a Table Mountain. Na outra metade, a gente faz o Sidecar. O Sidecar, ele é um city tour diferente. Né? A gente tem aquele nosso city tour padrão, que é maravilhoso, cultural, de você escutar o guia te dizendo o que é cada ponto da cidade. No Sidecar, você não vai ter tanta comunicação. O piloto, ele tá lá, ele é um guia, ele sabe te explicar de tudo, mas ele vai te explicar nos pontos que a gente escolher parar a moto. É uma moto. Então, qual que é o grande barato, né? Você sai em direção à sua moto. Poxa, eu não sou um motociclista, mas eu vou andar de moto. Então, como que eu vou? Eu vou de camiseta branca ou preta, uma calça jeans, e eu tenho uma expectativa, né, de me vestir como piloto. Ele vai estar de jaqueta de couro, ele vai estar de capacete, de bandana e tal. E isso vai acontecer com a gente. Então, essa empresa que a gente usa, é até importante os nossos amigos da gente saberem disso. É legal dividir com o nosso time de operações o tamanho de jaqueta que a pessoa usa. Perfeito. Então, o que eles vão fazer? Eles vão levar no bagageiro do Sidecar as jaquetas pro casal ou mesmo para a família. Experiência completa. Experiência completa. É imersiva. É imersivo. E aí, novamente instagramável, hein? Porque uma fotinha de jaqueta, cabelos ao vento e óculos na cara. Super, super, super. Os cabelos não vão estar ao vento, que você vai estar de capacete. De capacete. Bom, sorte de quem consegue ter cabelos ao vento, já não é o meu caso. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Mas a gente vai estar ali com o nosso capacetinho, óculos escuro, jaqueta de couro. Quem vê de fora, muitas vezes, não sabe que aquilo
é um Passeio passeio turístico. turístico. A pessoa enxerga aquilo como um encontro de amigos. Uau. Então, quando a gente tem, por exemplo, um casal, ok, vai sair com uma moto só. Mas se a gente tiver uma família, um grupo de amigos, etc., Meia dúzia de motos. meia dúzia de motos. Imagina o ronco das É um motos, comboio. A todo mundo turma do andando rock gostoso and demais. roll, que delícia. É muito legal. Que Uma vez delícia. aconteceu comigo da gente chegar num ponto ali de visualização e descer um ônibus de turistas. Os turistas eram tirar foto com a gente. Olha só. Viraram A atração. gente virou modelo. Muito bem. Diego, a gente já entendeu que Cape Town é para lá de interessante e por isso a gente sempre reforça. Converse com o seu cliente, amigo agente. Explique que é uma cidade rica, maravilhosa, muito segura, muito gourmetizada. Com Tem restaurantes certeza. incríveis naquela região, né? Fique mais tempo, não fique 3 noites, fique minimamente 4, idealmente 5. Desfrute de uma das cidades mais belas me arrisco a falar, de todo o continente africano. É uma das cidades mais belas de todo o continente africano. Com né? certeza. E invista também nas experiências que acabamos de narrar, porque Aí, valem muito a pena. Exato. E fora essas experiências, né, Cezinha? A gente preencheu aqui 2 dias. É. Mas a gente falou, poxa, mas é um mínimo de 5. Pô, tem mais coisa para fazer. Muito. Tem muito muito mais mais, coisa pra mas fazer. estamos chegando num capítulo importantíssimo que também merece sua atenção, destaque e tempo dedicado, né, Tiago? Total. A gente vai preencher isso com vinho, com vinhedo, Ai, ai, ai. com uma das paisagens mais belas de regiões produtoras de vinho que o planeta conhece. Fala um pouquinho, Diego, sobre aonde estão essas regiões, como que a gente acessa, o que esperar dessa região super conhecida dos vinhos do Novo Mundo, dos vinhos sul-africanos. Exato. Ao lado de Cape Town, coisa de 45 minutos de carro, existe uma cidade chamada Stellenbosch. E mais meia hora para frente de Stellenbosch tem a segunda cidade vinícola chamada Franschhoek. Essas 2 cidades, elas formam o maior polo vinícola de toda a África do Sul. Então, as grandes propriedades vinícolas, elas estão em volta dessas cidades. São as fazendas de plantação de uvas. É onde o vinho é produzido. Então, a gente tem a oportunidade de visitar essas vinícolas, degustar esses vinhos, comprá-los direto do produtor, aliado em muitas dessas vinícolas a restaurantes Extraordinário. De alta. extraordinários. Extraordinários. E nessa minha viagem, eu percebi um detalhezinho muito importante. A última vez que eu estive na África do Sul tinha sido em 2019. 2019, o ZAR em relação ao dólar estava aproximadamente 12, E hoje? 18. Ficou mais barato para quem tem dólar, Diego? Ficou super barato. Ficou super barato. Isso é uma Então, coisa muito importante. Muito. Para quem está carregando o dólar do Brasil, é muito barato hoje você viver grandes aventuras lá dentro, né? sim. Para os grandes apreciadores de vinho, Thiago, hoje, um vinho sul-africano top. O melhor vinho da vinícola X. Boas vinícolas que a gente trabalha. Está custando em torno de R$150 a garrafa. Nossa, Uau. o Gran Cru deles. O Gran Cru. Espetacular. Espetacular mesmo. Então, assim, Realmente, é uma oportunidade de compra fenomenal. E, Diego, nessas 2 cidades, a gente tem sempre clientes que optam em fazer um full day a partir de Cape Town, como você disse, é bem próximo. E também temos aqueles clientes que preferem dormir 1 ou 2, eventualmente um pouco mais. Fala um pouquinho sobre essas 2 experiências e para quem sugerir dormir e para quem sugerir esse full day baseado em Cape Town. Bom, o full day, eu acho que ele é orientado para aquele passageiro ou que não tenha muito tempo de viagem ou para aquela pessoa que não é um grande apreciador de vinhos. O grande apreciador de vinhos não precisa ser nenhum cliente enólogo, sommelier, nada disso. Precisa ser aquela pessoa que gosta dos vinhos. Eu sou um apreciador, eu gosto de beber vinho, não tenho um grande conhecimento. Um sommelier que eu conheci lá me disse o seguinte: o melhor vinho é o que você mais gosta. Fato. Então, não necessariamente, como você disse, você precisa conhecer e entender de nomes e tudo mais. Basta você apreciar. Já gostei desse sommelier. E o que eu concordo com isso, porque eu acho que o passeio de um dia, né, ele é muito legal quando você, eu curto vinho, acho legal, gostoso, quero ver qual é que é.
Você vai, visita 2 vinícolas, entende um pouco da região e retorna para o seu hotel em Cape Town. Certo. Agora, para aquela pessoa que está afim de uma experiência um pouco mais imersiva e uma experiência enogastronômica, ou seja, eu quero almoçar muito bem, eu quero jantar muito bem, eu quero tomar belíssimos vinhos, eu quero me aprofundar um pouco mais nessa região. Eu acho que o mínimo a ficar são 2 Para noites, ter um dia inteiro lá dentro. para ter um dia inteiro. Com certeza. Para você visitar 4 vinícolas, por exemplo. Em 2 pra você não cidades, em ficar Franschhoek refém. Exato. e Stellenbosch. Conhece um pouco de cada. Sim. Entende um pouquinho a diferença do terroir de cada uma, Exato. o que é produzido em Franschhoek, o que é produzido em Stellenbosch, Exato. o porquê que cada vinícola Sim. está se destacando num determinado tipo de vinho. Exato. Eu acho que ter essa oportunidade desse debate, de conhecer isso, é enriquecedor. E arrisco dizer, mesmo que não seja um cliente gourmand, né, um apreciador de bons vinhos e de alta gastronomia, a gente tem ali experiências grandiosas também para serem feitas por aventureiros, por famílias, por casais em lua de mel, não é mesmo, Thiago? Sem dúvidas, aquela paisagem é belíssima, é lindíssima. E você ter a oportunidade de fazer uma bike, por exemplo, de fazer um passeio de Segway no meio dos vinhedos, aquele Segway que a gente também trouxe para o Brasil, né, nos primórdios das nossas operações aí, que são um Segway off-road, eles têm rodas especiais para andar, né, no meio das parreiras. Cavalgadas, né, a gente sabe que quem gosta desse tipo de atividade vai poder também aproveitar. Isso Ao ar aí, livre. família, individual, grupos, isso aí é para todos os gostos, né? Para todos os bolsos, praticamente. Mais uma vez provando o que você disse no começo, a África do Sul é um destino para todos em todas as suas regiões, sempre vai ter algo a ser feito. Sem dúvidas. Olha só, gente. Cavalgada, bicicleta, Segway, passeio a pé, trilhas maravilhosas para quem curte, porque é uma região de montanha. E um detalhe. Inaugurou lá, acho que faz uns 3 a 4 anos, é um pouco mais recente isso. Veio, acho que um pouquinho antes da pandemia. Notícia insider, hein, gente? Presta atenção, amigos Notícia agentes. Insider. Inaugurou um passeio de balão. Uau. E ele é feito mais ou menos entre Franschhoek e Stellenbosch. Lindo. Então, a depender do vento, esse passeio ele pode tomar 2 rumos diferentes. O balão sobe. Se ele vira para um lado, você vai fazer um passeio vinícola. Você vai passar pelas principais produções ali, você vai ver as fazendas e tal. Se o vento tomar um outro rumo, que foi o que aconteceu com parte do nosso grupo agora que fez esse passeio, vai ver algumas vinícolas, mas ele também vai entrar um pouco mais nas cidades. Legal. Então, uma das cenas que emocionou o pessoal foi o sobrevoo numa escola. Olha. E acho que nem os alunos da escola estavam esperando que o balão ia passar, porque passou, não sei se coincidiu com o horário do intervalo deles, enfim. Que especial. Aquela baita festa das crianças Que embaixo, especial. ali olhando para o balão e tal. Bacana. Então é muito bacana você viver esses Uma dois atenção, lados. né, Diego? Quando você opta pelo balão, a gente recomenda muito que durma na cidade, porque você acorda cedo, você vai ter que chegar no lugar de decolagem cedo, então não é muito conveniente, né, você estar baseado em Cape Town e madrugar para poder chegar Sem dúvida nenhuma. nessa decolagem, né? Isso mostra que vale a pena dormir na região das vinícolas, né? Seja em Stellenbosch, seja em Franschhoek, vale a pena incluir no seu roteiro aí pelo menos umas 2 noites. Sim, e quando a gente fala em região vinícola, geralmente existe um preconceito das pessoas em dizer, mas eu não vou com uma criança pequena. Bom, eu fui com a minha filha com 5 anos para a região vinícola e dormimos 2 noites. O que tem de atividade para uma criança pequena não está escrito. Tem bicicleta, tem uma vinícola que tem uma parte de bike off-road, que a criança pode Que delícia. fazer ali um bicicross. Que legal. Tem piquenique nas vinícolas, muitas delas. Tem campos, né? Tem gramados. Então a criança pode brincar. Pô, criança é feliz com bola. Você dá uma bola que para criança. fica ela tá para um feliz. pai apreciador de bons vinhos levar uma filha que obviamente não aprecia bons vinhos. O que ela vai fazer nesse tempo, Diego? Olha, para minha filha, numa das degustações que eu estava até um pouco tenso, que foi a primeira, eu cheguei para degustar vinho e olhei para minha filha. Falei, nossa, e agora, né? Eu vou ficar aqui sentado provando 2, 3 taças e ela, né? Bom, o pessoal me surpreendeu. Serviram para ela uma série de sucos, giz de cera, papel. O papel já tinha tudo impresso para ela apontar do que ela estava degustando cada suco. Uau.
Então foi a degustação dela. Mas a E eles originalidade fizeram- que ela exato. de servir é Criatividade demais, é é demais. Sim, e toda uma brincadeira com a criança. Aí nas outras vinícolas, tem vinícola que tem Kids Club. Então você pode deixar a criança num Kids Club enquanto os adultos estão degustando os vinhos. Então a atividade não vai faltar. Agora, o que eu mais valorizo são as atividades em família. Então, uma das vinícolas lá que a gente mais usa, a vinícola é uma espécie de ela é uma fazenda. Então ela tem toda uma produção não só de vinho. Vinho, produz azeite, produz queijo, produz carnes, produz uma série de coisas. Tudo que você consome naquela fazenda, a imensa maioria dos artigos são produzidos ali. Então você passa um dia em família, vai fazer um piquenique, tem uma delicatessen, tem uma hamburgueria, tem uma série de coisas ali Que delícia. que você pode fazer essa atividade em família. Então é valorizar esse momento. Muito especial. Diego, falando agora um pouquinho, que a gente finalizou brilhantemente esse módulo de Cape Town em vinhedos, falar um pouco sobre o que para muitos é fora do óbvio. Para nós já é uma realidade, até você mesmo, sua primeira viagem à África do Sul, na sua lua de mel, foi Rota Jardim. Mas vamos falar um pouco sobre essa rota que é um pouco fora do óbvio e também é uma experiência complementar. A gente entende que é para um perfil um pouco mais aventureiro, um perfil um pouco mais descolado de viajante. Fala um pouco sobre o que é Rota Jardim, como explorar ela de forma livre e adequada e o que esperar dessa região para esse viajante que busca essa rota um pouco fora do óbvio. Certo. Bom, a Rota Jardim é a estrada que liga Cape Town a Port Elizabeth. Essa estrada, ao todo, vai ter mais ou menos aí de ponta a ponta, algo em torno de 800 quilômetros de extensão. Poxa, então não é uma rota para se fazer em um dia. Não, não é para se fazer em um dia. É uma rota para, no mínimo, 4 noites. Por que 4 noites? Você pode escolher de onde você vai sair. Isso não vai afetar tanto a sua experiência sair de Cape Town ou Port Elizabeth. Vai da melhor logística. Você vai alugar um carro. Bom, primeira aventura. Estou alugando um carro na África do Sul, cuja mão é inglesa. Exato, Então eu vou dividir do lado de lá do carro. exato. Não é aquilo que eu estava esperando. Já é um pouco diferente. Bom, é um bicho de 7 cabeças dirigir na mão inglesa? Não, não é. Em coisa de 5 ou 10 minutos você já se habituou. Já está expert. Dá um pouco de confusão rotatória, eventualmente qual que é a mão rápida, qual que é mais devagar e tal. Mas tudo se ajeita. Então você pega o carro e tá na estrada. Eu gosto de priorizar uma parada em Mossel Bay, que é uma cidade linda, para você visualizar a parte oceânica ali de Mossel Bay, comer os frutos do mar e tal. Quem quer pode dormir, quem não quer pode seguir adiante. Certo. Existe uma segunda cidade ali, não muito explorada pelo turista convencional, chamada Oudtshoorn. Oudtshoorn é a terra do avestruz. Poxa, então o que eu vou fazer em Oudtshoorn? Sim, você vai jantar avestruz. E é uma carne deliciosa. Na África do Sul, eles têm uma série de fazendas produtoras de avestruz. Sim. Essa carne é muito consumida lá. Uma prática cultural, É né? uma prática cultural. E é gostoso. Sim. Então a gente está na terra do avestruz, poxa, eu vou saborear um prato de avestruz. Ok. Só que só tem isso para fazer? Não, não tem só isso para fazer. O principal atrativo dessa cidade são as Cango Caves. São cavernas que existem lá com estalactite, estalagnite e pintura rupestre. É uma atividade para toda a família. Uma aula para as crianças, hein? Porque eu me lembro de ter estudado isso recentemente com meu filho, inclusive. É uma aula para criança, é um momento em que os adultos vão se aventurar também. Esse passeio por caverna ele é emocionante, é muito gostoso. Então, imagina, eu fiz isso na minha lua de mel. Fui visitar essas cavernas e tal. Muito legal. Eu dormi em Oudtshoorn uma noite. Uma noite é tempo suficiente para você conhecer a cidade. Certo. Depois, um pouquinho mais para frente, indo em direção a Port Elizabeth, a gente tem uma outra cidade super interessante que é Naisna. E olha como a gastronomia muda Muito, em toda essa região. muito. A gente acabou de passar pela terra do avestruz, vamos chegar em Naisna, que é a terra da ostra. Exato. Inclusive uma parte aqui. Existem inúmeros festivais gastronômicos que acontecem em Naisna todos os anos. Sim. Tudo na boa ostra, tudo no fruto do mar e assim por diante.
Sim, a geografia de Naisna tem lagoas de água salgada na cidade. E eles aproveitaram essas lagoas para o cultivo das ostras. Que maravilha. Então, é um ambiente propício. Então, eles têm desde a ostra pequena, padrão, que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, a ostra gigante, que parece uma folha 4 no tamanho, assim. E Negócio bem continua sendo regado aos bons vinhos sul-africanos, né, Regado aos Diego? bons vinhos. Isso a Por gente quê? nunca pode esquecer. Não, nem só de pinotagem vive o sul-africano. Não, tem Então, muito Chardonnay e muito Muito. Sauvignon Blanc maravilhoso para degustar com essa ostra Exato, aí. Com fora os certeza. blends. Fora os blends, exato. Então, assim, o sul-africano, ele está muito bem servido Muito. de comida, de vinho, dessas combinações maravilhosas, enfim. Só que assim, você vai para Naisna, poxa, vai ficar 2 noites. Aí você fala, pô, Diego, mas 2 noites numa cidade pequena, né? Não seria legal uma só igual em Oudtshoorn? Não. Por quê? Os arredores de Naisna são riquíssimos. Então a gente tem ali do lado uma experiência para os mais aventureiros, um bungee jump. Que é o maior do mundo, diga-se de passagem. O maior bungee jump de ponte do mundo, são 218 metros. Imperdível, né, Diego? Quem visita essa região e não se aventura, tá perdendo uma oportunidade. Eu pularia novamente, porque né, já pulei uma vez. Isso já me sei que surpreende. Você pularia novamente, Diego? Pularia. Eu não pularia. Eu pularia. É uma sensação muito gostosa. Por quê? Por ser um bungee jump de ponte, Sim. ele não dá um tranco na nossa coluna. Quando é bungee jump reto, você sente uma fisgada. Isso eu não gosto. Mas o de ponte, ele faz um pêndulo muito suave. Então, é claro, aquele pêndulo suave, você está caindo 218 metros, né? Aquela sensação de, meu Deus, e agora o que aconteceu na minha vida? Isso combinado com mergulho com tubarão branco, então? Combinado com mergulho com tubarão branco, é o ideal do mundo do aventureiro. Adrenalina mil. A África do Sul, ela pode te trazer uma viagem tranquila Com certeza. ou uma viagem de adrenalina no topo. Na no veia. topo. Com certeza. Então, assim, tudo depende do que você quer. Claro. Eu pularia de bungee jump. Agora, não sei se eu mergulharia com o tubarão branco. São perfis diferentes. São perfis diferentes. Eu acho que o tubarão lá, eu aqui, eu vendo um vídeo, tá de bom O tamanho. tubarão também você encontra em Gansbaai, que é próximo a essa região de Naisna, também na Rota Exato, Jardim. Exato. A gente tem toda a parte de Hermanos a Gansbaai. É uma meia-lua ali geográfica que ele faz, que é a região preferida do tubarão branco. É onde ele é um residente ali. Agora, endossando isso que você falou dos perfis, caso seja uma pessoa que não opte pelo mergulho de tubarão, uma coisa muito aventureira, você pode observar as baleias em Hermanos, correto, Diego? Também na Rota Jardim. Você pode observar as baleias em Hermanos. Você pode observar os tubarões brancos também. Quem sabe, com muita sorte. Gente, eu sou um defensor da gente observar esse tubarão branco onde for possível. A África do Sul é o único lugar do planeta que o tubarão branco se alimenta mergulhando. Ele sai de cabeça da água, ele abocanha ou um pássaro ou uma foca, alguma coisa a mais ali na superfície da água, e ele vira inteiro fora da água e volta de É cabeça. o único lugar do mundo que tem registro Único deles lugar. que eles saltam para se alimentar. O único Ou lugar seja, desse não fazemos safari apenas na região de safaris. A gente faz safari o tempo todo enquanto estiver na África do O Sul. tempo todo. O tempo Isso é todo. E incrível. também tem o Ado Elephant Park, né, Diego, nessa Ali na Rota região, Jardim. que também acho que vale a pena para os menos aventureiros, né? Sim, o Ado, ele vai estar um pouquinho mais para frente de Naisna. Ele já seria rumo ao final da Rota Jardim. E aí, o Ado, ele tem os elefantes, que eles cuidam isso com primacia. Eu acho que o Ado tá ali. Eu fui ao Ado há 17 anos atrás. 17 não, 15 anos atrás. E o Ado tá lá, firme e forte, mantendo vigor. o seu propósito Vigor. de preservação e conservação. 15 anos merece uma segunda lua de mel. Eu acho que você tá precisando levar a Thaís de novo. Eu sou a favor. Eu sou plenamente favorável. E Maravilha. falando em esportes ainda, Diego, a gente sabe que é o finalzinho ali da Garden Route, porque você começou a falar de Cape Town até Port Elizabeth, né, que dá esses 800 e poucos quilômetros. No finalzinho dessa rota, bem próximo ali a Port Elizabeth, você tem aquelas praias famosíssimas, né? Cenários de campeonatos de surf, aquelas coisas todas. Como é a experiência de visitar essa região, né? Olha, ali Quais são essas praias? Exato. Nessa parte das praias, Thiago, a gente tem 2 que eu considero as principais. Jeffreys Bay,
Essa é o Concours. Claro. É o concurso do surfista. Sim. Né? Os grandes surfistas, eles vão para Jeffreys Bay, tem uma das etapas do campeonato Isso. mundial Sim. que acontece lá. Inclusive, eles pedem licença para os tubarões brancos, né? Já tem vários registros que estão bem próximos dos surfistas, inclusive. Existe um surfista particular, eu não lembro o nome dele, que 2 vezes a prancha dele foi abanconhada por um tubarão. Haja Aí coragem. tem que ser aventureiro mesmo, hein? Então, o pessoal amigo. começou a brincar com ele, dizendo que esse tubarão é tipo aquele crocodilo do Capitão Gancho. Ele tá esperando ele, o negócio é com ele, não é mais com o resto. E além daquilo, existe uma outra praia, que ele tá bem do lado ali de Naisna, que seria a praia, vamos falar assim, do rico sul-africano, Certo. que é Plettenberg Bay. Plettenberg Bay, tem gente, olha como a cabeça do sul-africano é uma coisa curiosa nesse sentido, né? Tem gente que mora em Cape Town, beira-mar, num apartamento belíssimo, perto ali do waterfront, com uma vista deslumbrante. E a pessoa tem uma casa de praia De veraneio. de veraneio A 300, 400 a quilômetros. 300, 400 quilômetros em Plettenberg Bay. Então, Plettenberg Bay seria esse balneário do rico sul-africano. Exato. Maravilhoso. Isso no verão é um desfile de Bomba. gente bonita, Bomba. praia gostosa. A água ali, a água em Cape Town, ela é uma água gelada. Super. O ano inteiro essa água tá fria. Sim. Ali para a região de Plettenberg Bay, ela já vai esquentando um pouquinho mais. O que faz sentido a escolha, tá vendo? Estão Exato. fugindo da água Estão fria. fugindo da água fria. Conforme vai chegando mais para a parte do Oceano Índico em si, conforme ele vai subindo ali o mapa, a água vai esquentando um pouquinho. E não é só de aventura que vive a África do Sul, né, Diego? A gente também tem que lembrar que a África do Sul é palco da realização de grandes jornadas sobre trilhos, né? Você tem ali 2 produtos emblemáticos, né? Que é o Rovos Rail, né? Que é aquele trem mais muito charmoso, estilo Maria Fumaça, aonde o cavalheiro ele tem que usar black tie, aonde as moças usam aqueles longos lindíssimos para tomar um drink no piano à noite, fazendo travessias incríveis naquele país. Conta um pouquinho sobre para quem a gente oferece, para quem que a gente vende essas experiências sobre trilhos na África do Sul. Cinematográfica, eu diria. Cinematográfica, exatamente. Cinematográfica, instagramável, eu gosto desses adjetivos. Os trens na África do Sul, Thiago, eles seguem, a gente tem 2 bandeiras principais ali a trabalhar, e de perfis bem diferentes um do outro. A gente tem o Rovos, que você mencionou, que é uma Maria Fumaça. O trem em si, eu não lembro quantos anos tem essa Maria Fumaça, mas é uma Maria Fumaça bem antiga, Certo. que foi totalmente reformada, bem cuidada, enfim, hoje é um trem impecável, mas que segue esse padrão África colonial, vamos falar assim. Sim. Aquele estilo África quase século XIX. Aquela coisa do início da colonização, quando o negócio começou, enfim. E é um trem elegante. Super. O Thiago lembrou bem que à noite ali eles têm o jantar black tie. Isso mesmo. Os homens de smoking, as mulheres de vestido longo, uma coisa muito elitizada, uma coisa bonita de ver e ser visto, tá? Um ambiente bem gostoso. E a viagem de trem, ela sempre vai trazer esse ar contemplativo, Sim. né? O trem ali é uma Maria Fumaça, gente, não é um TGV. Não é alta Você não velocidade. vai passar 300 km por hora, ele vai devagar. Sim. Então você vai devagar contemplando as paisagens. Muito bem falado, Diego. As rotas, elas são por volta de 2, 3 noites, né? Tem várias rotas, mas as clássicas que ligam Pretória, que é a capital administrativa, a Cape Town, você desce pouquíssimo do trem. Então é realmente Cênico, né? cênico. É Cênico. realmente ficar na sua cabine, tomando o seu uísque ou o seu vinho, lendo o seu livro, apreciando uma paisagem que muda muito de acordo com em que região que o trem está passando. Uma experiência a bordo, né? Por assim A dizer. bordo, É você do que eu vai... digo sempre, não é um destino para famílias e crianças, Também definitivamente. acho que não. Passageiro mais maduro, né, Mais Thiago? maduro, mais sênior, slow travel, Com que certeza. quer vivenciar uma África do Sul um pouco mais clássica, Com um pouco certeza. mais glamurosa, porque realmente é muito glamour, né? E sem abrir mão da boa gastronomia, que também é servida a bordo. Gastronomia de primeiríssima qualidade servida a bordo, vinhos excelentes, pratos extremamente bem elaborados. E o que eu vejo assim de mais legal, né? O Thiago lembrou bem que são pouquíssimas paradas que esse trem faz. Só que uma delas é em Kimberley.
Isso. Kimberley é o Exato. lugar do diamante. A história Sim. nasceu ali. A história nasceu ali. Exatamente. Então, Kimberley, qual que é o grande barato do negócio? A gente vai conhecer uma mina de diamantes, a gente vê um pouquinho ali da produção e, claro, a lojinha está ali do lado, né? Então, para os bem-aventurados, eu acho que faz todo sentido trazer um diamante sul-africano. Uma lembrancinha. Uma lembrancinha, um souvenir lembrancinha. leve, certificado, porque isso é super importante na compra de um diamante, Com ele ser certeza. certificado, a produção dele, a origem, etc. Então você tem essa oportunidade. Então a gente viu que o Rovos ele traz um perfil. Totalmente. Agora, a gente tem um segundo trem que é o Blue Train. Uhum. O Blue, se a gente pegar a concepção, o desenho de um frente ao outro, eles são totalmente diferentes. Sim. O Blue ele é um trem azul, como o seu próprio nome diz, só que ele é um trem moderno. Mais Ele moderno. não é uma Maria Fumaça. Isso. Ele já é um trem, eu não sei qual que é a combustão dele que ele utiliza, mas ele é um trem moderno. É. Então isso se reflete no perfil do seu viajante. Uhum. Então o Blue não é que ele não é elegante, ele é super elegante. Super. Mas ele não requer um dress code. Ele não é tão clássico como quanto o o Rovos. Rovos. O dono do Rovos Rail, Rohan Vos, que é uma pessoa que está à frente da sua companhia, ele já é super sênior, uma pessoa super respeitada no mercado. O Rovos é exatamente ele. Quando você conversa com ele, ele é aquele cara sempre de terno e gravata, sempre muito educado, sempre de uma forma muito clássica, que gosta de música clássica, que gosta de tranquilidade. Então, a empresa, a companhia, reflete exatamente o estilo de vida de Rohan Vos. Super clássico. O Blue Train é um pouco mais dinâmico. O Blue Train é um pouco mais moderno. Porém, ambos são fenomenalmente bons em qualidade, serviço, certeza. gastronomia e fazem na rota clássica, tá? Porque tem várias rotas ali na Sim, África. Sim. A rota clássica, que é Cape Town, Pretória, é a mesma estrada de ferro. Exato. Basta saber qual é o perfil do seu cliente, o que ele quer viver, o que ele romantiza com relação a trens para poder viver isso na África do Sul. Exato. Eu Esse- costumo dizer que é uma viagem no tempo. Embarcar numa Maria locomotiva Fumaça ainda, né? Exato. Sim, é uma sim. viagem no É, tempo. eu acho assim, para aquele passageiro contemplativo, gosta de escrever bastante, gosta de ler bastante, é uma viagem deliciosa. Como o Thiago bem lembrou, eu não orientaria isso para uma criança pequena. Definitivamente. Mas um casal, uma turma de amigos, eu acho que é um momento delicioso de Verdade. passar algumas horas ali a bordo, desfrutando de boa parte do melhor da África do Sul. Agora a gente vai falar, Diego, daquilo que há 20 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, era conhecida como a Las Vegas sul-africana, a região de Sun City, onde tem ali o grande hotel The Palace, que foi icônico, né, na indústria, que reverberou a sua grandiosidade, a sua musculatura clássico. no mundo inteiro, e abriga cassino, e abriga jogos eletrônicos, abriga muita coisa. Fala um pouquinho como que a gente pode combinar, para quem é, como que tá a Sun City, como que a gente vende de forma adequada isso para os nossos amigos agentes. Olha, Thiago, eu lembro quando eu cheguei na Viagens e Companhia, o meu primeiro treinamento sobre Sun City, me apresentaram o Hotel 6 Estrelas da África do Sul. É isso mesmo. Poxa, Um marketing bem feito, eu Muito diria. bem feito. Muito bem feito. muito. O marketing de Sun City sempre foi de primeiríssima. Uma aula. Só que a gente está falando de 17 anos atrás. A gente está falando de um momento em que o conceito de hotelaria, o conceito de Luxo. serviço, de luxo, Uhum. era diferente do que a gente tem hoje como um hotel. Né? A classificação oficial ela não existe, mas em alguns casos a gente arrisca sim apontar como um hotel 6 estrelas. Então, Sun City hoje, vamos falar do dia de hoje, Claro. presente momento. Claro. Sun City hoje é um hotel 5 estrelas, ok. Palace. O The Palace. Não é um hotel de grande luxo. Na propriedade Sun City, a gente tem 4 hotéis. Só que pro mercado Brasil, eu prefiro orientar a venda exclusiva para o The Palace. Com certeza. Com certeza. Com Não tenho nada contra os demais, mas é o nosso perfil de viagem. Se é para chegar, pegar 2 horas de estrada, de Johannes até Sun City, eu acho que tem que ficar no Palace com toda certeza. Tem que ficar. Com toda Tem- segurança. Ele ainda carrega, né, todo esse marketing feito 20 anos atrás, ele ainda carrega isso no imaginário de muitos. Então, eu acho que merece a atenção para esse produto em si. O que é o The Palace hoje? É um hotel 5 estrelas de 380 quartos.
é a Las Vegas sul-africana. É o maior resort temático do mundo. Sim, Pô, qual que é o tema de Sun City? África. sim. Então, dentro ali do The Palace, a gente tem toda a cultura da África compilada ali dentro. Então, para alguns olhos, ele se torna um produto over. Ah, mas eu cheguei lá, tinha uma escultura de elefante de bronze, Sim. tinha uma coluna de jade no meio da recepção. É assim. Sim. Só que ele foi construído num momento em que isso fazia todo sentido. A opulência, a A grandiosidade. opulência. Exatamente. Ele coincidiu da mesma época que o Michael Jackson estava indo para a África fazer ação social. É isso mesmo. Então, ele trouxe essa visibilidade para o continente africano. E isso eu acho que esse produto merece muito respeito em Com função disso. certeza, com certeza. Agora, como a gente falou lá no comecinho, né? Vender a África do Sul é um destino que requer conhecimento e a pessoa certa no lugar certo. Consultoria. Poxa, Diego, você acha que Sun City é para um casal em lua de mel? Não. Você acha que Sun City é para um passageiro extremo luxo? Não. Para quem é Sun City? Sun City, para mim, é um produto familiar. Com certeza. No complexo de Sun City, tem um parque aquático super legal, Piscina de ondas, piscina de onda, mini golf. tobogã, mini golf, flecha. Tirolesa, várias atividades. São mais de ali. 100 atividades catalogadas. Sim. Fora aquilo que a criançada ainda pode inventar, né? É, Porque verdade. imaginação de criança vai longe. Escorregar na tromba do elefante de bronze. Escorregar na tromba do elefante de bronze. Isso vai dar um certo problema pro pai, mas ok. Fica a ideia, a pessoa manda a conta pra Carol. E aí, gente, o que rola ali, eu acho que assim, que é o grande barato de Sun City, é você ter um local para poder criar roteiro, conforme o tempo que as pessoas dispõem. Então vai ter aquela família que vai chegar para o seu agente de viagens e vai dizer, olha, eu tenho 15 dias para ficar na África do Sul, eu tenho 17 dias para ficar na África do Sul. Então a gente precisa ter locais-chave para incrementar. Com certeza. E um outro ponto que eu acho legal, voltando às crianças pequenininhas. Aí, vamos lembrar das crianças abaixo de 4 anos. Sun City oferece uma oportunidade para essas crianças fazerem um safari. De Sim. uma forma diferente. Sim. De uma forma muito diferente. Eu Super. estava lá, eu dei de cara com um ônibus que eles transformaram aquilo num jipe gigante. Isso, Uau. isso. Eles serraram o teto do ônibus, colocaram umas rodas gigantescas, camuflaram o negócio, aquilo virou um jipão megalomaníaco. Ou até pra combinar com Pilanes, que tá super próximo. Tá do lado. Exato. Então, assim, hoje você consegue pegar essa criança pequena com toda a tranquilidade, toda a comodidade, sem um Jeep convencional chacoalhando e levar para fazer um safari. Com e vai certeza. ali pertinho de Pilanes, que está do lado. Sem pegar voo, que também é importante pegar para voo. famílias. Ou seja, sem dúvidas, é um destino familiar. Exato. E quando se pensa em Sun City, Diego, só lembrando aqui os nossos amigos agentes, não se pensa em full day a partir de Johannes, se pensa em dormir Com certeza. minimamente 2 noites para poder aproveitar essa parte externa, essa riqueza externa toda que o complexo oferece, não é verdade? Sem dúvidas. certeza. Sem dúvidas. Com 2 certeza. noites eu acho que é o período mínimo. 3 estaria dentro do ideal. Do adequado. Legal. E para que a gente feche com chave de ouro, Johannesburgo. A cena cultural, a cena artística, a cena de Soweto, muita história, a cena de Mandela. Fala um pouquinho sobre Johannes, para quem é, como vender, quantas noites ficar, por onde perambular ali em Johannes, Diego. Pois é, Thiago. Você sabe que os nossos amigos agentes aqui, que me escutaram pré-pandemia, fazer treinamento de África do Sul, Isso mesmo. aonde eu dizia, Johannes é porta de entrada e saída. Você chega lá, fica o mínimo possível, sai, se você precisar ficar uma noite, você fica. Essa Johannes não existe mais. Como tudo muda. Tudo muda, Johannes evoluiu, Johannes mudou para melhor. Que maravilha. Johannes hoje é uma cidade... No passado a gente dizia que Johannes era inseguro. Hoje, Johannes, dependendo da região que você ande, se tornou uma cidade segura. Mais do que São Paulo, inclusive. Mais do que São Paulo. Que Então, boa por notícia. exemplo, a gente anda em Johannes, em Sandton. Claro. Quando a gente vai ficar 1, 2 noites em Johannes, a gente privilegia a parte de Sandton, Uhum. que seria um bairro mais nobre. Seria uma região equivalente aos jardins aqui de São Com Paulo. bons shoppings ao Bons redor, shoppings, bons restaurantes. Enfim, uma vida muito bacana é levada ali nessa região de Sandton. E, a partir dali, a gente pode fazer essas visitas para o Soweto, o Museu do Mandela, a antiga Casa do Mandela
e o Museu do Apartheid. A gente tem o Apartheid, que eu acho que é o momento cultural mais importante da história da África do Sul. Sem dúvidas. E conhecer essa parte. No passado, o Museu do Apartheid ele não era tão bacana. Mas eles interviram ali, mudaram, se tornou uma experiência muito rica. Então, você entra nesse museu hoje, ele é um museu. Tem uma parte de fotos, muito bacana, para você conhecer a história do Apartheid. Tem uma outra parte de vídeos para você assistir. E ele conta uma história, se não me engano, são 18 placas, que você tem que ler cada uma delas na ordem correta para você ir entendendo a história do Apartheid. Então, você entende todo esse momento de segregação que houve na África do Sul, um momento triste, mas presente na cultura, e você tem uma jornada dentro desse museu. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma jornada bem emocionante. É maravilhoso. É bem emocionante. Hoje, eu acho que o Museu do Apartheid se tornou uma visita obrigatória Com certeza. para quem fica em Johannes pelo menos uma noite. Legal. Eu vou ficar aqui, eu cheguei no voo, cheguei aqui 7 horas da manhã. E vou sair no dia seguinte. Eu vou sair no dia seguinte. Use a tarde para fazer. Use a tarde para fazer o Museu do Com Apartheid. certeza. Vai valer a pena. Com certeza. E a mesma coisa do Soweto também. Com o Apartheid, Soweto foi o primeiro grande bairro negro sul-africano. Certo. Era uma espécie de um reduto do negro sul-africano Soweto. Era a região onde ele podia circular com liberdade, onde ele não era oprimido pela parte política que existiu ali no Apartheid. Então, o Soweto hoje é um Soweto um pouco diferente do Soweto que era há 10 anos atrás. O Soweto de 10 anos atrás, você entrava ali um clima um pouco tenso, um pouco sombrio, você ficava um pouco inseguro. Hoje não. Hoje o Soweto está gostoso de você andar. E você tem a oportunidade, com um bom guia, de entender toda essa cultura do Apartheid, passar no Museu do Mandela, que está dentro ali do Soweto, conhecer mais ainda da história de vida de Nelson Mandela. Maravilha. Então é um museu bem bacana, eu acho que é um ponto ali obrigatório também para essa cena cultural, né? Acho que a gente não pode falar só de Museu do Apartheid, a gente tem que lembrar da luta por ela. Viver a experiência, foi Nelson né? Mandela, uma das principais figuras. Se nós falássemos para esse passageiro, para esse nosso cliente que vai sugerir para esse passageiro essas duas experiências, Diego, você acha que uma noite é o suficiente ou nós teríamos que colocar 2 noites para que a gente tenha pelo menos um dia inteiro ali em Joburg para fazer isso? Então, Com Thiago, tranquilidade, sem pressa. com tranquilidade, 2 noites. 2 noites. Mas tudo vai depender, né, da pressa de cada um Claro. e da logística do aéreo. Exato. Dependendo dos horários que a gente pegar no aéreo, Isso. a gente pode falar, não, em uma noite a gente consegue fazer isso com tranquilidade. Mas dependendo dos horários, a gente vai orientar melhor para 2 noites. Olha, eu acho que esse foi o episódio mais longo do nossa história do podcast por aqui até hoje. E mais bem aproveitado também, né, Thiago? Porque o que eu tenho de lição de casa aqui para fazer um material que vocês nunca viram, meus amigos, aguardem, que vai vir aí. Falando em material, eu quero dividir uma coisa com você, Carol. Essa imagem aí o Diego vai se lembrar muito bem. Eu fiz questão de trazer uma imagem muito similar. Essa imagem, ou muito similar a essa, ou com essas mesmas cores, nós usamos na nossa primeira revista de África do Sul que nós fizemos há 17 anos atrás. Então, como hoje revista quase não tem penetração de mercado, hoje, como tudo muda e a comunicação, a forma de a gente treinar, a forma de a gente chegar no nosso amigo agente de forma eficiente se tornou digital, foi por isso que a gente começou essa plataforma aqui do podcast. Eu fiz questão de trazer essa imagem que me dá uma nostalgia boa, Diego. Quantas agências a gente visitou, a gente treinou, a gente levou informação importante utilizando essa foto estampando a capa da primeira revista. Lembra disso? Nossa, se lembro, Thiago. Eu lembro a quantidade de eventos que a gente fez. Verdade. Que a gente carregava os fardos de revistas para Especial. distribuir para o pessoal. Estamos, então, hoje fazendo um novo capítulo nessa revista. A história continua. A história continua. Hoje ela é muito mais eficiente, ela é diferente. Hoje o canal digital como esse, a gente impacta milhões, se for necessário, ou milhares, como é que está sendo a realidade, de agentes que estão consumindo o que nós temos de mais precioso, que é o nosso conhecimento. Então, realmente é incrível. Privilégio É incrível fazer o parte trabalho que a gente tem disso, feito Thiago. aqui. É incrível. Que honra. Como nada é à toa, a data de hoje, 27 de setembro,
É o dia que marca os 15 anos da minha primeira viagem à África do Sul. Uau! Olha só, que incrível. Você não tinha dividido isso com a gente ainda, Não, Diego? Verdade, surpresa essa foi total. surpresa. Beleza, Que cara. especial, Hoje Diego. marca Que 15 beleza. anos, exatamente 15 anos da minha primeira viagem à África do Não Sul. esquece o presente de casamento, hein, Diego? Não posso. É Essa mesmo. de jeito nenhum, É não pode ser verdade. esquecido. Carol, obrigado pela Eu que agradeço, participação de Thiago. hoje. A gente Que extraiu o honra. melhor desse país, do Diego, que conhece absurdamente, né? Esse país já foi lá mais de uma dúzia de vezes. Diego, muito obrigado por obrigada. estar conosco hoje, por destilar o seu conhecimento para o nosso amigo agente. E vamos com tudo. Com vamos certeza. com tudo. Só está recomeçando mais um capítulo com os voos direto, mas a gente tem feito sempre um bom trabalho, sempre divulgando, sempre levando condição comercial muito pertinente a todos os agentes de O viagem. melhor ainda está por vir. Sempre. Isso aí, Carol, Thiago, eu que agradeço a vocês dois e a todos os nossos amigos agentes pela oportunidade de eu estar aqui hoje dividindo um pouquinho do conhecimento que a gente tem desse país, né, que todos nós aqui amamos. Eu acho que Muito. o grande barato dessa mesa do dia de hoje é que a gente pegou 3 pessoas que conhecem profundamente esse destino e que amam esse negócio. Bom, eu tenho na minha pele marcado, eternizado o meu amor pela África do Sul. Então, lembrado. eu sou suspeita para dizer, realmente. Obrigado, pessoal. Agradeço a todos os nossos amigos agentes que estiveram conosco hoje nesse capítulo do Viagens e Companhia. E vamos para o próximo. Aguardamos você, porque realmente aqui a música não para. A gente sempre cria as melhores condições, as melhores informações para que você possa ser um performático em vendas, que vocês dêem um show e não um atendimento para os seus clientes. Obrigado mais uma vez e até lá. Você ouviu Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo.